Professor, A gente não tá te ouvindo, eu acho. Pelo menos eu não tô. eu tava com essa dificuldade de te ouvir. Também não tô ouvindo. Aí eu até saí do site e entrei de novo, mas não melhorou não, professor. E agora? Agora eu consigo te escutar. Agora tá perfeito. Eu fui desconectado aqui do aplicativo que eu utilizo, mas já consegui conectar aqui, tá tudo certo agora. Dá para ouvir, né? 100%? Agora dá sim. Ok, então vamos em frente aí. Bom, essa tela inicial do PC, né? Conforme vimos ontem, devemos parametrizar aqui o Simulation Control. Podemos colocar um segundo, né? Aqui a escala do PC em segundos. Então, vamos deixar em 1 aqui o total time. O step time não precisa mexer, que é o tempo de integração do software. Print time pode deixar em 0, partindo do 0. Print step em 1 também. Esses outros parâmetros a gente não mexe. Então, total time deixem em 1. Eu fecho a tela. Em Elements, Power, Transformers, eu vou selecionar o Ideal Transformer. Então, selecionei aqui, posiciono na tela. Vou dar um zoom aqui. Mais um. Então, tem aqui o nosso transformador ideal, né? Conforme nós vimos na aula passada. Temos que alimentá-lo, né, no parte primário, para ter uma indução da tensão no secundário. O que acontece? No autotransformador existe uma característica de conexão direta entre as bobinas, né, de primário com secundário. Portanto, nesse caso, nós temos que pegar aqui a canetinha e fazer a conexão desse terminal, né, da bobina, com o terminal superior, tá, da bobina do secundário. Por quê? Porque é a conexão elétrica, né, que existe diretamente aqui do primário com o secundário. Ok? Agora eu preciso fazer a conexão da fonte. Então, a fonte é alternada. Vou conectar aqui no primário, né? Fazer as conexões. Esse terminal aqui de referência, ele não vem aqui na primeira bobina, ele vai no término da segunda bobina, né? No terminal 2 da bobina. O terminal não ponto, né? Que a gente chama. Qualquer bobina, qualquer indutor, vai ter o terminal ponto, que estabelece a polaridade da bobina, e o outro lado, que é o não ponto, né? Então, o lado não ponto eu vou puxar aqui para referenciar a minha fonte. Certo? Então, tendo isso feita essa ligação, podemos agora fazer a conexão de uma carga, né? Então, eu gosto de adotar carga resistiva, porque é um modelo mais simples, né? Para a gente compreender o fenômeno do equipamento estudado, no caso, o autotransformador. Então, eu vou conectar aqui, ó. Resistor, vamos posicioná-lo na tela.
E agora é o seguinte, né? Se eu quero fazer um teste aqui de elevação de tensão, eu tenho que ter a bobina do primário, né, em série aqui com a bobina do secundário, porque a parcela aqui de alta, né? Alta tensão, no caso aqui é o nosso secundário. Então, eu tenho que alimentar minha carga utilizando a parte de alta em série com a parte de baixa. Ok? Então, o que acontece? Eu pego aqui a caneta, vou na carga, conecto aqui na referência. Referência aqui no caso da fonte, tá? Referência de alimentação. A corrente, ela entra por aqui, induz uma tensão desta bobina primária para bobina secundária. Essa tensão, para ser somada, né, eu teria este vetor aqui, tensão, em série com este vetor. Né? Então, faço a conexão, este ponto aqui. Vou conectar um probe de medição para tensão aqui na carga, tá? Eu vou chamar de carga. E um probe para medição de corrente também, tá? Vou colocar aqui em série. Chamar de carga. Quando eu utilizo esse probe aqui, eu preciso de uma referência pro terra, tá? Pro ground. Então, eu tenho que pegar a referência ground e, obviamente, eu vou referenciar pro neutro aqui, né? O que seria o neutro da fonte. Então, tem a corrente de saída, tensão da carga de saída, e vou medir também a corrente de entrada, corrente de primário. Vou chamar de I underline primário. E também eu vou medir a tensão de alimentação do circuito, vou chamar de V underline primário. Opa. Primário. Muito bem, então, feita a instrumentação do circuito, eu vou parametrizar agora, né, a minha fonte. Clico 2 vezes no valor de pico, seleciono aqui, eu faço a mudança, estava em 110, né, eu apago e troco para 17. Tá? Se vocês fizerem 17 dividido por raiz de 2, que vem lá daquela definição de valor RMS, né, da integral da função quadrado, extrair a raiz, chegamos lá no raiz de 2. Para uma senoide perfeita. Se houver algum tipo de distúrbio na senoide, daí não teremos ali apenas o raiz de 2, existirão outros elementos na fórmula. Mas para uma senoide pura, que é o nosso caso, se eu pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, eu tenho um valor RMS. Então, 17 dividido por raiz de 2 é aproximadamente 12 volts, tá? Frequência eu vou considerar os 60 Hz. Então, parametrização da fonte para por aqui.
O transformador, eu vou considerar a mesma relação de espiras, tá? Que nós tínhamos na aula passada. Então, eu tinha aqui 100 primário e 1000 do secundário, tá? Então, fazendo essa relação de espiras... Opa. Fazendo aqui essa relação de espiras, eu tenho 100 para 1000, né? 100 para 1000 equivale a quanto? Equivale a ter o espelhamento de 1 para 10, ok? Então, se eu rodar a simulação, eu posso plotar aqui a corrente de carga, a corrente de primário, tensão de carga, tensão de primário. Então, vamos fazer o seguinte, a tensão da carga, a tensão do primário, no mesmo eixo, né? Perceba que o gráfico ele ficou com muitos ciclos, né? Porque eu selecionei um segundo completo. Um segundo completo vai contemplar ali N ciclos, porque um ciclo equivale a 16 mili, né? 16 milissegundos. E nós temos 1000 mili, né? Então, existem vários ciclos dentro aqui desse quadro, né, que nós estamos analisando. Eu posso vir, por exemplo, aqui no Zoombox, selecionar, clicar e arrastar para pegar uma janela diferente, tá? Então, aqui eu tenho a tensão da carga e a tensão de primário. Deixa eu ver. Segundo o gráfico, nós temos corrente de carga, corrente de primário. Aqui a forma de onda azul, para a tensão que seria do primário, vai estar em fase, né, com a forma de onda azul do primário para a corrente, porque a carga é resistiva. Assim como a tensão da carga também vai estar em fase com a corrente de carga, tá? O que ocorre aqui é uma diferença na amplitude. Se eu vier aqui, nos valores RMS, eu tenho tensão na carga equivalente a 12, né? Não é isso? Aqui 1,2, 10 elevado à primeira, 12 volts no primário e 11 no secundário, né? Na carga. Aqui deu uma diferença, né? A tensão é para ser próxima no autotransformador, né? O primário, ele vai induzir, no caso, 12, correto? E no secundário, teríamos a tensão em série, né? Associada em série. Então, teria ali 12 mais a indução. A indução do secundário ali estava na ordem de 10 vezes, né? Então, seria 12 mais 120. Vamos voltar no circuito. Vamos ver aqui. Foi uma questão de conexão, né? Então, primário está em série com o secundário. Ok. Né? A carga. Deixa eu tirar essas carinhas aqui. Ctrl X. Deixa eu ir do lado. Tirar essa parte de baixo aqui também. Legal. No autotransformador, se eu quiser induzir, eu tenho aqui o primário, induzindo direto no secundário. Daí,
essa parte inferior da bobina, conecta aqui, não. Não, é lá em cima. Aqui, não é aqui embaixo. Vem lá de cima, turma. Aqui. Vamos lá. Aqui. Daí o primário eu fecho essa bobina, né, no terra. Eu induzo uma tensão no secundário e a corrente da fonte, agora sim, a corrente da fonte, uma parte vem para o primário, uma parte aqui neste nó, entra no secundário e vai direto para a carga. Entenderam aí o que aconteceu, turma? Deixa eu ver aqui como estamos no chat. Aqui foi, professor, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Bom, eu vou voltar aqui aos instrumentos, né? Então, aqui, ó. O amperímetro sempre em série, né? O voltímetro a gente coloca em paralelo. Então, eu vou apenas fazer a conexão aqui direta. Esse voltímetro, ele vai medir a tensão na carga em relação ao terra, tá? Então, é como se eu tivesse o vetor do terra para este ponto. E do terra para este ponto, né, eu estou pegando exatamente a tensão sobre a carga resistiva, ok? Inclusive, se eu quiser colocar aqui a nomenclatura, né, dá para vir aqui, por exemplo, carga, carga underline resistiva, por exemplo, tá? Eu venho aqui, display. Aí, carga resistiva. Ok? Na fonte, mesma coisa, né? Você vem aqui em name, a fonte, alimentação. Aqui. Display. Vai estar legalzinho aqui. A gente coloca aqui do lado, tá? Isso aqui é mais para editar, normalmente, quando você vai fazer algum relatório técnico, né? Que é colocar de uma forma gráfica melhor trabalhada, né? Indicando que a cada coisa ali, essa daqui é resistência de carga, essa daqui seria o autotransformador. No autotransformador dá para colocar aqui também, ó. Auto. Opa, que errado aqui. Tá? Então, aqui temos as nomenclaturas, fonte autotransformador, tensão da fonte também é um probe em relação à terra, né? Então, deste ponto, né, o ponto V do primário, em relação à terra, eu tenho no meio exatamente a fonte de alimentação. E deste ponto para a terra, se eu trouxer o terra para cá, eu tenho exatamente a tensão na carga. Corrente medida em série, estou pegando a corrente total aqui, né? Então, aqui, ó, essa corrente não é primária. Essa corrente não é primária. Por quê? Alguém me fala aí? Porque ela se dividiria dentro do transformador na volta dele? Exatamente. Essa corrente é a corrente de injeção da fonte de alimentação no circuito. Então, eu injeto aqui uma corrente que vai se dividir entre
bobina do primário, que irá induzir uma tensão do secundário, e vai transformar por indução magnética, né, essa potência elétrica de primário em uma potência para o secundário, e uma que vai ser transmitida. Então, é aquela parcela de potência transformada e potência transmitida. Uma parte da corrente é para transformar, e a outra parcela da corrente é justamente para transmitir. Tá? Então, aqui seria a corrente total, né? Total. Para medir no primário, eu tenho que editar esse circuito. Deixa eu arrastar um pouco para a direita. Tirar esse carinha aqui. Pegar mais um amperímetro e faço a conexão em série com a bobina. Agora sim, né? Agora eu tenho a corrente total e a corrente primária. Vou arrastar esse carinha aqui. Ok. Muito bem, agora está pronto, né, para que eu possa rodar aí a simulação. Basta dar um play aqui, Run Simulation. Temos aqui corrente de carga, corrente de primário e corrente total. Posso plotar tudo em um gráfico, né? Nesse gráfico eu vou dar um zoom aqui no... Selecionar uma janela. E aí dá para ver claramente, né? Lei de Kirchhoff para as correntes. Aqui é legal que você faz análise na frequência e no tempo ao mesmo tempo, né? Análise na frequência e análise instantânea, ao mesmo tempo. Por quê? Posso virar aqui nesse show values of x and y at the selected curve. Eu venho aqui, posiciono o cursor no pico da onda, e eu tenho ali um valor que equivale a 186,82 amperes, tá, no primário, e tenho um valor ali da carga de 18,68. Se eu somar este valor, 18,68, com este valor de baixo aqui, de 186,82, eu tenho o valor total da corrente, tá? Que seria 205,5 amperes. Então, esse valor, ele é instantâneo. Se eu vier aqui, deixa eu ver, um valor negativo aqui, por exemplo, para baixo aqui. Não precisa nem ser o valor de pico, vamos pegar um outro aqui qualquer, esse daí. Ó, eu tenho 12,18, né, negativo, menos 12,18 para carga, e menos 121,88 para o primário. Se eu somar esses menos 12 com menos 121, eu vou chegar aqui em menos 134,068, tá? Aqui você pode arredondar para 122, tá, turma? Só para ficar fácil aqui. 122, aqui 12,2. Vai ficar mais intuitivo. Daí, se você fizer essa conta, vai chegar, né, 12, né? 12 mais os 22, você teria, de fato, ali os 34, né? Então, seria 134 aqui, só que negativo, porque eu estou no semiciclo negativo.
Então, posso verificar qualquer ponto. Eu peguei um ponto aqui positivo, vou pegar aqui um pouco antes, para cá. Então, ó, 4 para carga, 40 para o primário. Corrente total, 44. Então, instantaneamente, qualquer ponto que eu pegue, tá? Qualquer ponto das curvas aqui de corrente, eu tenho um valor que fecha Leite-Kirchhoff, tá? Leite-Kirchhoff para os nós, não tem como fugir disso. Tanto de forma instantânea, quanto na forma da frequência, né? Análise na frequência. Então, se nós fizermos aqui, óbvio, selecionando uma janela condizente, né? Vamos voltar aqui. Partir de 0. Aqui eu tenho que selecionar uma janela para ter o valor RMS de um período completo, ou de 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Mas não dá para ser, por exemplo, 1 período e 1/3 de período. Você está entendendo? Se eu fizer o valor médio, ou o valor RMS, de 1,3 período, só que no cálculo o P5 considera um período, eu estou fazendo um cálculo errado, né? Não estou considerando os parâmetros de forma correta. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Clico em X, tá? Para ter esse range aqui, essa variação temporal. E deixo de 0, né? Então, from 0 to 0,01666. Tá? Seria um ciclo, né? Um ciclo aí da rede. Então, clico em OK e vai aparecer exatamente um ciclo na tela aí para analisarmos. Esse ciclo, se eu vier aqui embaixo e pressionar o RMS, será realizado o procedimento de cálculo com uma precisão maior, certo? E daí eu tenho aqui a corrente da carga, 1,3221, e a corrente do primário sendo 132,21. Se eu somo aqui esses 13 com esse 132, eu chego em 145,4. Então, fecha mais uma vez a lei de Kirchhoff, só que agora em valor médio quadrático, ok? Então, analisando de forma instantânea, ou no valor, no domínio da frequência, a gente consegue fechar a lei de Kirchhoff para as correntes. Isso é importante, tem que ocorrer sempre dessa forma, tá? Se não fechar a lei de Kirchhoff, tem alguma coisa errada, com certeza. Tá? Indiscutivelmente vai ter algum erro aí no sistema. E aqui nós temos a tensão, né? No caso, a tensão do sistema. Estou pegando um ponto qualquer aqui, por isso que apareceu esse menos 2,9 para a primária e menos 3,19, 10 a primeira, né? Menos 31,94 para a carga. Mas eu posso pegar aqui os valores RMS. Tá? Então, o valor RMS, nós parametrizamos a fonte do primário para ser equivalente a 12. Né? E é isso que nós temos aqui. Então, 12 volts eficazes no primário, e eu tenho na carga 120, que é a relação de espiras, né, 120 volts, porque eu tenho uma relação de 1 para 10. Então, no primário, uma vez 12, então dá 12 volts. No secundário, eu tenho 10 vezes 12, né? Então, eu tenho 120. Se eu somar 120 com 12, dá quanto? 132. Certo? Então, a tensão eficaz
na carga será de 132 volts, porque no autotransformador, eu pego uma das configurações possíveis, né? Seria a tensão da fonte, alimentando aqui a bobina primária, que fica conectado, tá, com a bobina secundária do transformador, tá? E uma parte da tensão, né, que está no primário, vai somar com a tensão do secundário. Então, a lei de Kirchhoff para essa carga R seria o ponto de referência, né, aqui do transformador, do primário. Então, tenho este vetor de tensão, mais deste ponto, que é o mesmo deste, para este daqui, mais o vetor aqui da tensão do terra, né, que é o ponto de partida, para a carga. Ou seja, a tensão da carga seria igual à soma dessas duas tensões. Tá? Eu escrevi aqui. A lei de Kirchhoff ficaria basicamente assim, ó. V1, tá? V1 mais V2 menos V carga. Carga. Isso aqui igual a zero. Portanto, V carga deve ser igual a V do primário mais V secundário. Soma das tensões. Tá? Então, isso que nós temos no aspecto de tensão. Ok. Agora, se eu quiser analisar a potência, né? Potência vai ficar como? Aqui, de forma gráfica, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui nesse data, né? Reload data, vai restabelecer o gráfico, eu preciso trocar. Vamos fechar a janela mais fácil. Ó. Abrir de novo. Vou selecionar aqui. Se eu quero potência, eu tenho que pegar primário, né? Tensão do primário, corrente de primário. Clique em OK. Na sequência, eu abro mais uma janela, né, de plotagem, corrente de carga, juntamente da tensão de carga, em um outro eixo. Vou ampliar aqui a imagem. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Dá para perceber, né, no início aqui da figura gráfica, que nós temos o começo do semiciclo positivo e o término da figura, o final do semiciclo negativo. Então, nós temos aqui todos os ciclos de forma completa. Se eu quiser fazer o estudo aí da potência aparente, posso clicar aqui no S, tá? Na parte inferior. Então, clicando no S, aparece aqui um valor de primário equivalente a 1.589, tá? E uma potência na carga de 1.748, né? Aqui sendo consumido pela carga. Então, o que acontece? Uma parte, ela vai direto da fonte de alimentação, né, uma parcela da potência, vai direto para a carga. E uma parcela da potência, ela é induzida do primário para o secundário, ok? Então, existe esta relação. E a relação de potência, se a gente analisar aqui, ó, eu tenho um valor próximo, aqui é 1.589. Então, vamos fazer o seguinte, ó.
Vou pegar mais uma caixa de texto. Vamos colocar assim. Potência aparente do primário igual a 1509, quanto? 46. Unidade de potência aparente é? Alguém aí? VA. Volt ampere. Volt ampere, exatamente. O VA, né? 1589,46 volt ampere para o primário. E a potência aparente do secundário será de 1748,32, é isso? Não, 37. Volt ampere. Ok. Então, tem a relação da tensão e tem a relação das potências. O que acontece, né? Na aula de autotransformador, eu passei para vocês, né, lá na teoria, que a potência, o trafo, né, vamos chamar assim, trafo ideal, seria um percentual, né, um valor percentual multiplicado por um ganho. Então, nós temos assim, nós temos 100%, por exemplo, o valor nominal, plena carga do transformador ideal, ele é multiplicado por um ganho e gera a potência nominal do nosso transformador na configuração alto, né, autotransformador. Então, a potência aparente no caso do alto trafo, seria basicamente 1 mais 1 dividido pela relação de Spiras, tá? Vezes a potência do transformador ideal. Deixa assim. Cadê? Vou botar aqui embaixo. Ok? Beleza. Então, o que acontece aqui, né? Nós temos o seguinte. A relação de Spiras aqui, de um lado eu tenho 1000, do outro lado eu tenho 100, né? Então, se eu fizer essa razão, 1000 por 100, tenho 10, né? Então, o que acontece? Se eu fizer 1 mais 1 sobre 10, equivale a 1,1, ou seja, 10% a mais de potência, né, no autotransformador, do que eu teria em um transformador ideal, certo? Beleza. Se eu parar para analisar, né, 10% desse valor aqui seria... Vamos arredondar isso daqui para 1.600, para ficar mais fácil, tá? Se eu arredondasse isso daqui para 1.600, 10% seria quanto? Seria 160, né? 160 mais 1.600 seria 1.760. Só que eu arredondei, né? Eu coloquei aqui 11 unidades a mais. Então, se nós fizermos uma redução ali, né, proporcional, como coloquei ali um fator percentual acima, seria um pouco acima de 11, né? Se eu subtrair 12
daquele valor, né, de 1760, eu teria 1748. Beleza? Então, aqui nessa simulação computacional, no graficamente, a gente consegue comprovar isso observando a potência aparente. Se observar, por exemplo, o fator de potência, será unitário. Por quê? Porque a carga ela é puramente resistiva. Ok? Se eu quisesse observar uma mudança aí, né, desse parâmetro, eu poderia fazer o que aqui na saída? Saída é só resistiva, né? Eu posso complementar essa carga através de um indutor, né? Por exemplo. Ah, professor, daria para ser capacitor? Pode ser também, né? A diferença é o atraso. Um gera fator de potência adiantado e outro gera fator de potência atrasado, né? Isso daí vocês já viram na parte anterior com o professor Marafão, né? Então vamos ver aqui. Para uma resistência de 10 ohms, um indutor interessante aqui, vamos pensar, 377, ali 1/3, 0,1, vamos colocar 0,09 henries, tá? 0,09 equivale a 90 mili? Vamos deixar 90 mili. Pronto. Então, uma indutância de 90 mili em série com uma resistência de 10 ohms. Se eu simular mais uma vez. Tenho essas formas de onda, tá? Tensão na carga. Aqui a corrente da carga, tensão na carga. Agora tem um fenômeno interessante aqui, né? Logo no início, nós temos uma elevação aqui da corrente, né? A corrente de primário tem um pico maior, depois vai se estabilizando. Isso daqui é um fenômeno chamado de rush. Tá? É um fenômeno transitório, né? Que é uma senoide que ela vem modulada numa exponencial decrescente. Tá? Aqui apareceu apenas um ciclo, dependendo do caso, existem vários ciclos, né? Para cima, a senoide vai lá para cima, depois ela vai reduzindo a amplitude, até ela estabilizar num determinado parâmetro. Essa redução, ela é modulada por uma exponencial, mas é uma modulação transitória, que em regime permanente se torna aí uma senoidal totalmente simétrica, tá? Ou seja, a área do semiciclo positivo igual à área do semiciclo negativo. Se eu analisar aqui a potência aparente agora, nós temos uma diferença, né? Então, antes era 1.500, né? 1.589, isso. 1.589 para S1, e agora é 451, certo? E na carga, aqui é 496, mas antes era 1.748. Primeira pergunta, por que houve uma redução desse nível de potência? Aparente, né, quando eu tinha uma carga resistiva, em relação a uma carga RL. Por que que houve essa redução? Alguém aí? Estão acompanhando ou dormiram já?
Tô pensando, professor, mas na minha cabeça não vem nada agora. Tá. Mas Pode alguém. repetir a pergunta, professor? Então, a pergunta foi o seguinte, ó. A potência que nós estamos medindo aqui com uma carga RL caiu de 1748 a carga, tá? Isso daqui é o S2, a potência da carga, caiu de 1748 para 496. Qual seria a justificativa para isso? Não? Acho que Ninguém aí? não. Tô Tá, pensando. vamos lá então. Ó. Existe algumas formas de nós representarmos o impacto da carga, da impedância, no caso, na potência. Tá? Uma das que eu considero mais direta, se não for a mais direta, efetivamente falando, seria o S, no caso, a potência aparente do secundário, né? Igual tensão ao quadrado, tensão de secundário quadrado, dividido por impedância. Tá? Então, essa fórmula aqui é a fórmula que eu considero mais direta para se compreender esse fenômeno. O que acontece? A tensão no secundário não é para mudar, porque nós temos um transformador. O transformador, se ele é, por exemplo, 110 para 220, 2 para 1, né, portanto, ele vai induzir no secundário 220, independente se tem uma carga de 100 ohms ou uma carga de 1000 ohms. Ele induz 220, certo? Então, se ele induz 220, o que acontece? Esse V2 é constante. É constante na fórmula. Ele é um numerador, é elevado ao quadrado, tudo bem, mas o valor que der dessa constante ao quadrado não muda, né? Vai ser uma constante resultante da conta aqui no numerador. Valor fixo. Agora, se eu estou mudando a impedância, eu tenho impacto na potência. E quando eu coloco um indutor de 90 mili em série com a carga resistiva, eu estou fazendo o quê? Estou aumentando o valor da impedância Z2. Certo? Então, o Z2 agora, ele tem um valor que é equivalente à reatância indutiva, né? Então, seria Z2 igual R mais JXL, onde o XL é equivalente a 2π vezes a frequência da rede elétrica, vezes a indutância, tá? Esse 2πf a gente considera constante na grande maioria das aplicações. Ah, professor, na aplicação de filtro é constante? Não, não é constante, porque o filtro ele trabalha mexendo com frequência. Mas para análise de circuitos elétricos com base na rede elétrica brasileira 60 Hz, nós temos uma constante que é 377 vezes indutância. Ok? Esse 377 veio da onde? Pessoal, bateria do computador. Já volto aqui.
Bom, voltando aqui, estava falando desse 377, né? O 377 é o quê? É a frequência. A frequência angular, né? 2π vezes f? Isso, exatamente, 2π vezes f, que é a frequência angular. Aqui eu não vou ter a letra, mas seria o ômega, tá? É radianos por segundo. Radianos por segundo. O ômega, vocês sabem, né? Um W modificado, é uma letra que representa a velocidade angular. Então, a gente considera constante, por quê? Porque o F, para a rede elétrica brasileira, vale 60 Hz. E é para ser fixo, 60 Hz constante. Então, 60 Hz constante para a rede, 2π é constante, então 2πf vira uma constante que é 377 radianos por segundo. Ok? Então, basicamente, eu tenho que o XL, para análise de circuitos elétricos de 60 Hz, é 377 vezes a indutância. Ok? Vamos colocar aqui, ó, para frequência de 60 Hz. Então, XL daria quanto? XL seria basicamente 377 vezes 0,09. Vou fazer essa conta rapidamente aqui. Vamos lá. 377 vezes 0,9. Aqui deu 339,3. A unidade de medida de reatância indutiva é Henrys? Não, né? Seria ohms, né? Ons. O Guilherme Gomes Leite falou aqui no chat por isso só. Ok. Mas por que dá ohms, não Henrys? Porque a impedância, essa impedância Z, e daí não interessa, tá? Se é primário, se é secundário, se é uma impedância qualquer de um circuito elétrico que não envolva um alto ou um transformador, tá? Independente da impedância do circuito, nós temos uma parte resistiva, que é real, mas é uma parte resistiva que está somando ou subtraindo de uma parte imaginária. Então, eu tenho que trabalhar na mesma grandeza, né? Então, se a resistência é em ohms, a reatância, independente de ser indutiva ou capacitiva, também tem que ser dada em ohms. Tá? É uma questão de grandeza física. E essa, obviamente, né, vocês viram provavelmente ali nas definições e deduções ali da reatância indutiva e capacitiva, por a definição da corrente no capacitor e definição da tensão no indutor. Né, tensão no indutor, vocês devem se recordar aí, que seria basicamente a indutância vezes a derivada da corrente em função do tempo, e o capacitor seria a corrente igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Então, fazendo ali uma análise de sistema senoidal, onde eu substituo a tensão elétrica por um modelo senoidal que é valor máximo vezes seno de ômega t, quando eu faço a derivada, no caso do indutor, o ômega dentro do seno cai multiplicando fora, por isso que ele aparece aqui, tá? Isso daí é a parte de cálculo, apenas da dedução, né, desse XL. E no capacitor, como a corrente no capacitor é igual à derivada da tensão
em relação ao tempo, quando eu quero passar, isolar essa tensão, né, eu tenho a integral. Então, na integral, o que acontece? Eu pego a função seno e o ômega passa dividindo. Então, no capacitor, a reatância capacitiva é 1 dividido por ômega C. Por quê? Um veio da integral e outro veio da derivada. Então, existe uma dedução por trás disso, mas não interessa para nós nesse momento, porque é algo que vocês já devem ter visto no curso. Então, 339,3 é a reatância indutiva, né? Aí no nosso caso, desse daí. Não sei se isso daí é 33, né? Tá faltando um zero aí, me parece. Faltou um zero aqui na minha conta. Vocês nem falaram nada, hein? Ó, 0,09 henries vezes 377 dá 33,93. Então, essa é a reatância indutiva, 33,93 ohms. Agora, se eu quisesse estabelecer o valor da impedância, tá, do secundário, eu teria que fazer raiz quadrada, né? Então, teria que fazer, aqui, eu colocar elevado a meio, né? Vocês sabem que expoente meio equivale a raiz. Raiz quadrada de quem? Da reatância indutiva ao quadrado mais a resistência ao quadrado. Então, isso seria basicamente aqueles 33, né? 33,93 quadrado. 3,93 ao quadrado. Mais 10 ohms, que era o parâmetro colocado para o nosso circuito, ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso elevado a meio. Fazendo essa conta. Vou ficar 33 quadrado, mais 100. Isso daqui, tira a raiz. Então, cheguei aqui em 35,37, tá? 35,37 ohms. Esse valor calculado, ele é valor de módulo, fase, real ou imaginário? Esse 35,37 aqui. Tem 4 opções, né? Ele pode ser módulo, fase, parcela real ou parcela imaginária. O que é esse carinha? Alguém aí? Você poderia repetir a pergunta, professor? Sim. Sim. Este valor calculado, eu calculei o Z2, né? Esse valor de Z2 que eu acabei de calcular equivale à parte real, parte imaginária, módulo ou a fase da impedância? Professor, parece um módulo pela conta, mas eu não saberia dizer por quê. É o módulo. É o módulo da impedância, tá? Sempre que nós temos essa relação quadrática aqui, XL mais R quadrado, somatória deles ao quadrado, depois tem uma raiz,
Eu estou definindo um módulo da impedância que é exatamente o que vai impactar na corrente. Então, na prática, olha só, eu estou falando de um aspecto prático agora para vocês compreenderem. Se eu quiser estabelecer um valor prático de impedância, eu consigo, através da leitura da tensão por um multímetro, eu coloco na escala de tensão elétrica alternado, coleto o valor. Na sequência, eu pego um alicate amperímetro, abraço o condutor, né, com o alicate, e verifico a corrente elétrica. Tá? Se eu tiver o valor da tensão de secundário e o valor da corrente de secundário, eu tenho o valor do módulo, tá, da impedância de secundário. Se tivéssemos um circuito real com esses parâmetros, uma resistência de 10 ohms e uma indutância de 90 mili, ao medir a tensão, a corrente e dividir um pelo outro, eu chegaria num valor prático muito próximo a esses 35,37 ohms. Entenderam? Então, é um valor, embora venha lá de números imaginários, é uma conversão de polar, de retangular para polar, né? Retangular tem parte real e parte imaginária. Polar tem módulo e fase. Então, esse carinha aqui, esses 35,37 ohms, seria um módulo. E o módulo é exatamente aquilo que a gente consegue ver na prática, que a gente consegue medir, mesmo que de forma indireta, mas que a gente consegue medir na prática. Tá? Com o módulo e sabendo o valor da indutância e da resistência, nós conseguimos definir os outros parâmetros do circuito. Certo? Então, esse é o motivo de calcularmos o módulo. Agora, tendo o valor do módulo da impedância e sabendo o valor da tensão de secundário, né, que é aquele 134, não é isso? Não, 132. 132, né? 12 mais 120. Então, tem a tensão de secundário, né, que vale 132. 132 volts. E tem o valor da impedância. O que eu posso fazer é calcular a potência. Tá? Potência seria 132 ao quadrado, e daí eu estou utilizando essa fórmula aqui, tá? V quadrado sobre Z, dividido por Z2. Z2 calculei com vocês, eu cheguei aqui em 35,37. Então, 35,37 ohms. Vamos lá. 132 quadrado, dividido por 35,37. Então, cheguei em 492,62. Como a potência é aparente, unidade de medida, volt-ampere. Tá? Deu 492. Se eu observar na simulação, deu 496. Deu uma diferença aqui em casa decimal, por conta de arredondamentos, aproximações numéricas, enfim. Aquele mesmo ponto que na aula de ontem eu falei com vocês, né? Era para dar o valor médio nulo e acabou dando alguma coisa na ordem de mili. Aqui acabou tendo uma certa diferença também, mas no cálculo 492, no simulador 496.
Então, está dentro aí do esperado. Tá? Portanto, percebam, o que mudou, né? Se eu tivesse calculado para o primeiro caso, para carga resistiva, né? Então, vamos colocar assim. Aqui foi para carga RL. Agora, S2 para carga resistiva seria 132 quadrado dividido por 10. Tá? Fazendo essa conta. Mil setecentos e 42,4 VA. Nós tínhamos chegado lá na simulação em 1748,37 VA. Então, perceba que está bem condizente, né, os valores calculados com os valores simulados. Nesse caso aqui, para carga puramente resistível, né? Tá? Então, nós temos essa questão aí da associação resistiva com a associação a uma carga indutiva, né, do tipo L, um impacto na impedância, né? Antes, a impedância era 10 ohms, agora a impedância é 35. Se a impedância é 35 e a potência é inversamente proporcional, o que acontece? Se aumentou a impedância, a potência tende a cair. E é o que nós observamos, né? Ela caiu de 1742 para 492 VA. Beleza? Nossa, quanta coisa. Vou colocar aqui para baixo. Beleza, turma? Alguma pergunta em relação a essa análise que eu fiz das impedâncias aqui, das potências? Aqui foi tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Bom, se eu observar aqui no simulador, agora existe um aspecto interessante, né, que a gente pode observar, ó. Se eu colocar aqui a opção PF, né, o fator de potência, nós temos 0,28. Então, 10 a menos 1, né? Então, é 0,28. 0,28 você já deve imaginar por quê, né? Tenho carga indutiva e carga resistiva. Esse cálculo do fator de potência, vocês sabem de onde vem, né? Se eu analisar graficamente, vem exatamente disso daqui, ó. Essa senoide em azul, que seria a da tensão, ela não está mais em fase com essa senoide em vermelho. Certo? Então, o que acontece? O cruzamento aqui por zero da azul, que seria a tensão, vem antes do cruzamento por zero da corrente. E daí nós temos aquele conceito de indutor. O indutor faz o que com a corrente? Repetindo, qual o efeito físico do indutor na corrente elétrica de um circuito? Professor, falaram aqui no chat que ele atrasa a corrente. Exatamente. Pessoal, eu não estou vendo o chat, tá? Então, eu agradeço aí a colaboração do Luigi, né, nesse momento aí, para falar sobre o que tem aí no chat, que eu realmente não estou vendo, só estou vendo minha tela aqui do PC. Bem, o indutor, ele atrasa, né?
E esse atraso, ele pode ser percebido no gráfico justamente pelo cruzamento por zero, né? Então, nós temos o zero aqui, que é a nossa referência, e quem corta, né, o eixo zero aqui para o semiciclo positivo, primeiro, é a tensão. Daí passa um tempo, né, passou um tempo, daí a corrente cortou o eixo zero aqui, né, o ponto zero para o semiciclo positivo. Então, esse atraso, se eu fosse pegar graficamente, e convertesse para um ângulo e tirasse o cosseno desse ângulo, eu teria esse 0,28, tá? Que é o fator de potência. Mas, se eu viesse aqui no circuito e realizasse também a operação inversa ali da tangente, né? Então, seria a tangente menos 1, tangente menos 1 aí a reatância indutiva, né, o XL, na parte resistiva, eu teria também esse ângulo. Então, aí, tangente é menos 1, ou arco tangente, né, de 33, quanto que era? Deixa eu pegar lá embaixo, 33,93. Então, 33,93 dividido por 10, faço o arco tangente disso. Chegou aqui em 73,58 graus, tá? Então, esse é o ângulo de defasagem da tensão para a corrente. Bem próximo de 90, né? E dá para ver graficamente que é bem próximo de 90. Por quê? Porque a tensão corta aqui no zero. Quando o seno bate seu valor máximo, né, ele está em 90 graus. E quando a senoide da corrente corta aqui, o zero, né, do referência horizontal, a senoide azul está quase no seu valor máximo. Então, está quase em 90 graus. Nós calculamos 73,58. O fator de potência, ou power factor do inglês, seria basicamente o cosseno deste ângulo. Então, cosseno de 73,58 graus vai gerar para nós algo bem próximo desses 0,28, né? Então, vamos lá, cosseno de 73,58 do 0,28, 26,76. Então, no simulador, mais uma vez, deu uma pequena diferença, né? 0,28, 2,6, né? 2,6, aqui já deu uma diferença na terceira casa. O 0,28 bate, né? Sempre ali, normalmente, terceira casa tem uma diferença no Psim. Então, dá para perceber, inclusive, o fator de potência, né? O fator de potência mudou, e se nós observarmos agora o P também está diferente, né? A potência do primário está 1.400, 1.400 não, é 140, e no secundário, agora que leva em consideração a carga, né, nós temos 154, ok? Mas ainda, algo interessante aí de ressaltar é essa relação, né, que nós temos de 10%. Então, pensa, 140 watts, né? Potência ativa. Se eu pegar 10% disso, dá quanto? 14.
Não é isso? 14. 14 mais 140 dá quanto? 154. Então, eu tenho os 10% de potência ativa do secundário, da carga. Potência aparente acontece isso também, né? Se eu pegar 10% aqui dos 453, teríamos aqui aproximadamente 45, não é isso? Então, se eu somar 45 com 453, nós teríamos aqui 498. Então, os 10% são mantidos. Agora, se eu quiser verificar, né, essa diferença aí dos 10%, o que eu posso fazer aqui na simulação? A potência do transformador está relacionado com 1 mais 1 sobre a relação de Spiras, né? Razão de Spiras. Então, se eu quiser modificar esse percentual, eu venho aqui na relação de Spiras do transformador e mudo. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 2. Né? Então, em vez de ser 1.000, fica 2.000. Tá? Então, tem uma relação de 20 para 1. Quando eu simulo mais uma vez agora o sistema, tá? Se eu parar para analisar aqui os valores de potência, eu tenho valores diferentes agora, né? Valores distintos. O que acontece aqui? Agora, no primário, deu, para essa simulação, né? Deu 1.722. Potência aparente. Tá? Potência aparente de primário, 1.722. Mas a potência aparente da carga deu 1.808. Né? Puxa, 1.808, mas espera, 10% seria 172. Pô, não deu 10% a mais, né? Não deu 10%. Daí a gente volta aqui na simulação e verifica. Puxa, por quê? Que a relação mudou para 20, até 20 para 1. A 10 para 1, né, aumentou 10%, né, a potência. Agora, 20 para 1, não deu 10%, deu quanto? Quanto que vai dar? 20%? Não, Sim. não dá 20%. 10 para 1 aumentava 10%. 20 para 1 vai para quanto? Se a gente analisar aqui, ó, eu tenho que analisar essa fórmula, né? Eu vou pegar só esse trecho. Só esse trechinho aqui de cima. Se eu analisar esse trecho da fórmula, o que vai acontecer? Eu tenho 1 mais 1 dividido por relação de Spiras. Agora é 20. Certo? Vai aumentar para 5%, então. Exatamente. Então, a resposta, né, a resultante aqui é 1,05. Então, eu tenho um aumento de 5%, não mais de 10%. E esse 5% na simulação pode ser observado aqui, né? Ó. Se eu pegar, puxa, quanto que é 5%, né? Desse carinha aqui, bem, 10% seria aqui 172, né? Então, 5% seria 86, é isso? 86, né? Então, se eu somasse esses 86 com 1.722, eu chegaria em algo próximo, bem próximo, aos 1.800 aqui, tá? Aqui é 1.808, né? Então, nós teríamos ali 86 mais 1.722
80 com 20, 100, 2 com 6, 8. Dá em cima. Tá? Então, dá exatamente 5% aqui, através da nossa simulação e também através, obviamente, aí do modelo matemático do autotransformador, certo? E a gente pode também testar a relação superior, né? Então, a relação de potência superior é o que eu falei para vocês. Eu bati bastante nessa tecla, né, quando eu estava falando de autotransformador. O autotransformador, ele não se utiliza de uma relação de espiras tão elevada, né? Então, eu falava assim, o autotransformador, ele fica normalmente da relação próximo de 1 para 1, 1 para 1,5, dependendo 1 para 2, né? Aqui a gente está com uma relação de 20 para 1, 10 para 1, já está uma relação muito alta, né? Então, para estar mais próximo aí da realidade, podemos colocar, por exemplo, uma relação de 1 para 1,5, tá? Então, 100 espiras no primário, 150 espiras no secundário. Aqui é um exemplo, tá? Mas só para a gente ter essa relação aí de 1,5. Então, rodando a simulação mais uma vez. Tem as formas de onda, posso definir a potência aparente. Agora, deu uma diferença grande, né? Ó. Potência do primário, 1.538. Potência do secundário, 2.563. Então, dá mais de 1.000 VA, mais de 1 kVA aí, de diferença, né? Na potência aparente. Por quê? Justamente por ter uma relação próxima, tá? Uma relação de 1 para 1,5. Então, se eu tenho essa relação de 1 para 1,5, repetindo agora a conta, né? Se eu realizar esse procedimento de cálculo, eu vou ter 1 mais 1 dividido por 1,5. Isso aqui vai ser 1,6, é isso? 1,6666. Então, eu tenho 66% acima do valor nominal da potência de primário. Então, primário deu quanto? Deu 1.500... 1.538 mais exatamente 2.563. Exatamente. Tá? Então, se vocês simularem no pecinho, não sei se vocês estão conseguindo fazer junto comigo, né? Porque eu estou passando várias informações agora. Mas tentem reproduzir isso daqui depois, tá? Porque se vocês pegarem para fazer, vocês vão entender de uma forma mais clara todos esses conceitos aqui aqui, os conceitos que eu passei ontem, né, de reflexão da impedância, a indução do primário com relação ao secundário, relação de espiras para tensão, relação de espiras para corrente, e no autotransformador, agora nós temos aqui questão das tensões, né, tensão na carga, eu posso ter V1 mais V2, posso ter também na carga um percentual de V1, como foi o começo da aula, né, se vocês recordaram, eu tinha uma senoide azul em fase com uma senoide vermelha, só que a amplitude era bem próxima, né? Era uma amplitude um pouco abaixo da amplitude da tensão de primário. Então, existe algumas possibilidades para a utilização do autotransformador, essa configuração é bem interessante, em termos também do nível de potência aparente que nós podemos consumir dele, né?
por termos essa conexão elétrica, existe a possibilidade de aumentar em muito essa potência aparente, o que é uma vantagem muito interessante quando você vai trabalhar com cargas elevadas, você tem um certo dimensionamento, você tem um maquinário dentro da sua empresa ali, você quer fazer ali uma ampliação, você pode utilizar, dependendo do caso, dependendo ali do nível de potencial, da relação de transformação, você pode utilizar essa configuração para dar uma flexibilidade maior no seu processo, né? Até você conseguir fazer um realinhamento ali da sua estrutura para os níveis de potência que ela vai atingir. Porque normalmente uma empresa, uma indústria, né, o setor aí de automação principalmente, ele começa de um tamanho e depois vai expandindo cada vez mais. Então, se eu estou expandindo, para e pensa, eu tenho um maquinário, um conjunto de máquinas que consomem, por exemplo, 100 kVA. 100 kVA. Depois eu tenho uma expansão e eu passo a consumir 200 kVA. Puxa, então eu tenho que ter uma estrutura para fornecer o dobro de potência, tá? Então, dependendo do caso, o autotransformador ele pode ser empregado, mas em níveis de tensão bem próximos, tá? Sem muita... se eu elevar muito essa relação de esperança, o ganho aqui de potência não vai ser tão interessante, tá? Hoje a gente pode comprovar isso de uma forma mais prática, né? Mais próxima aí da realidade através da simulação no PC. Espero que tenha ficado claro, tá, turma? Gostaria de deixar agora esse momento final da aula, esses últimos, em tese, 15 minutos que nós temos aqui, para vocês interagirem, tirarem dúvidas, perguntarem alguma coisa que não tenha ficado, porventura, clara aqui na minha explicação, tá? Ou até com relação à simulação, se vocês tiverem dificuldade de encontrar os componentes, tá? Pode aproveitar esses minutos finais para perguntar aqui da aula. Fiquem à vontade. Professor, aqui foi bem tranquilo pelo menos de acompanhar. Eu só tava fazendo o circuito, só que eu não peguei na hora. Qual que é o valor do indutor que você colocou no final? Porque eu acabei vendo mais o senhor fazer. Eu tinha começado a fazer, mas eu preferi ficar vendo para não ficar me distraindo nesse meio tempo. Certo. Então, o indutor, eu considerei 90 mili. 90 mili? Ah, perfeito. Acho que era o resistor ainda tá com a carga de 10, né? O resistor eu deixei com uma carga de 10 ohms, tá? E o indutor 90 mili. Ah, perfeito. Acho que só faltava isso para deixar meu circuitinho igual aqui. Obrigado, professor. Ok, valeu. Então, nós temos aqui essa parte aqui foi mais uma revisão, né, que vocês já estudaram lá na parte monofásica, na parte de circuitos trifásicos também, mas é importante para vocês verem, né, a importância do estudo de circuitos elétricos. Toda essa parte de reatância indutiva, cálculo de impedância, modelo retangular, um modelo polar aqui, né, com o valor do módulo, fase, toda essa análise de número complexo que existe de circuitos elétricos, a gente acabou utilizando aqui em transformador. Então, não tem como fugir, né? Realmente é assim que funciona. Na prática, você lê o número imaginário, sim, tá? Você lê é JXL, você lê. Na prática, você lê o XL, entendeu? Então, professor, então o número ele é imaginário para ter um modelo matemático, mas ele existe no mundo real. A gente consegue medir? Sim, a gente consegue medir. Nós trabalhamos com modelos matemáticos que são utilizados para representar algo físico, real que existe. Mas nós trabalhamos com esses modelos complexos porque, de fato, se utiliza na prática e não tem como simplificar. A engenharia, por incrível que pareça às vezes, né, ela tenta simplificar muita coisa, né?
Quando eu entrar na parte de transformador trifásico com vocês, que hoje não vai dar, obviamente, mais tempo, mas na semana que vem eu vou começar a falar sobre o assunto, vocês vão ver que teria muitos pontos ali que devem ser analisados para algumas aplicações. Mas em outras aplicações, nós não analisamos todos aqueles parâmetros, porque simplesmente não tem impacto, ou o impacto é mínimo. E se eu não tenho um grande impacto no meu projeto e eu posso aumentar em 10 vezes a complexidade, eu prefiro retirar esse efeito, já que não vai gerar impacto, né? Questão do balanço, né? Viabilidade. Então, a engenharia busca estudar se algo tem viabilidade em termos de projeto, viabilidade financeira, a relação custo-benefício, tudo isso, né? Não só cálculo, 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 né? A gente tem que ter essa visão mais crítica sobre a parte prática também, ok? Bom, turma, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar o compartilhamento aqui de tela, tá? Finalizando aqui para a apresentação. Vou parar aqui a gravação também.